Bom, nessa série de Gênesis eu ainda quero continuar a falar sobre pessoas escondidas. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na verdade, Deus tem um esconderijo, um local secreto, um lugar secreto para nós, para os seus servos. A Bíblia conta a história, nessa série de Gênesis eu quero falar sobre a história de José. A Bíblia conta a história de José, que é uma história linda, maravilhosa, cheia de símbolos apontando para o nosso Messias, para o Messias. A Bíblia diz que José, filho de Jacó, era amado por Jacó e invejado pelos seus irmãos. Invejado por duas razões. A primeira razão é porque ele havia recebido uma veste, uma roupa, uma túnica diferente do que seus irmãos tinham. E também era invejado e odiado pelos seus irmãos por causa dos seus sonhos. Invejado por causa dos seus sonhos de governo. Eu sei que você se lembra dos sonhos de José, quando ainda estava na sua casa, de ver o sol, a lua e as estrelas diante dele. Esses sonhos de governo incomodavam e muito os seus irmãos. Eles não imaginavam que José um dia reinaria, governaria sobre eles. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos, por invejá-lo, tramaram matar a José. Não conseguiram matar ele, mudaram o plano e venderam José como escravo por algumas moedas de prata. A história diz que depois de um pensamento maquiavélico, eles passam as vestes de José no sangue de um animal e levam para o seu pai Jacó. E assim como Jacó havia enganado o seu pai Isaac, ele é enganado pelos seus filhos. Eu quero que você veja comigo essa cena, porque José, imagine comigo essa cena, porque todos que amavam José, seus amigos, os seus colegas, os da sua casa que o amavam realmente, seus pais, eles sentiram muita dor, porque imaginaram que José estava morto, mas ele não estava morto, ele estava vivo. E Deus tinha um propósito na vida de José. Toda a dor que José passou durante esse tempo e toda a dor que a sua casa, que aqueles que o amavam, passou durante esse tempo, seu pai Jacó, na verdade, fazia parte de um plano, de um propósito para que outras pessoas e próprio Israel, o próprio pai Jacó e toda a sua casa fosse abençoado através da dor e do sofrimento de José. A história diz que José tem um problema de novo com as vestes, com o seu estereótipo, e as suas vestes ficam na mão de uma mulher que quer muito dormir com José. E essa mulher, ela acusa José, José vai parar na cadeia, e na cadeia ele revela o sonho de dois homens. Um se esquece de José e outro se lembra dele. Essa é uma imagem futura do Messias que estaria ao lado de dois ladrões. Um que se lembraria dele e outro que se esqueceria dele. Pois bem, a história de José é rica em símbolos, em tipos, em imagens que apontam para o Messias. Mas eu quero que você observe isso. A Bíblia diz que depois de um tempo, José, já cansado do seu estereótipo de lhe causar problemas, ele muda de estratégias. Há momentos na nossa vida que nós temos que mudar de estratégias. José fez isso. Então ele raspou a sua cabeça. A história diz que ele recebeu um novo nome, Zafenat Paneia. Alguns dizem que esse nome ele significa descobridor de segredos. Outros dizem que significa doador de pão ou ainda salvador do mundo. Enfim, José ele muda de vida. A Bíblia diz que ele casa após interpretar o sonho de Faraó, ele casa com uma esposa gentílica que é filha de um sacerdote pagão que é adorador do Deus Sol. Essa é uma imagem das vestes que o Messias vestiria, que seria recebido pelos pagãos, mas não seria recebido por Israel. José revela o sonho de Faraó e durante 7 anos ele estoca alimentos para os 7 anos de fome. Agora, eu quero que você preste muita atenção agora, porque a Bíblia diz que a Bíblia identifica de onde surge o vento que causa fome na terra. Esse vento vem do deserto da Arábia. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos para entrar num período
de 7 anos de grande tribulação, que na verdade essa história de José é apenas uma imagem, e toda dor e toda catástrofe que acontecerá na terra virá de ventos que são provenientes da Arábia. Uma hora falaremos disso em outros vídeos a respeito do islamismo e da religião muçulmana. Mas José estoca alimentos e a Bíblia diz, a história diz que os seus irmãos vêm para encontrá-lo. Nesse momento José ele está se recuperando de toda a dor que ele havia passado, haja vista que ele teve 2 filhos com essa esposa gentílica e colocou o nome dos dois, um de Efraim e outro de Manassés. Manassés significa que eu esqueça a dor que eu tive na casa de meu pai, e Efraim significa frutífero. Então José ele queria esquecer da história da casa de seu pai que havia acontecido, mas o propósito que Deus tinha para a vida dele era maior do que a sua dor, era maior do que tudo aquilo que ele imaginava. A Bíblia então diz que os seus irmãos vêm atrás de alimento e eles não reconhecem José. Não reconheceram José porque ainda eram os mesmos, falavam o mesmo idioma, usavam os mesmos tipos de veste, viviam da mesma forma, mas José era outra pessoa. José tinha um novo nome, José tinha uma nova veste, José tinha um corte de cabelo diferente. José, dentro da cadeia, ele aprendeu a falar o idioma egípcio. José era uma outra pessoa. Então eles não reconheceram José, porque José estava vestido de vestes egípcias. José estava vestido de vestes pagãs. José tinha um espírito de um hebreu, mas ele não se revelou como um hebreu. José estava no governo daqueles que não era Israel. José estava no governo de um povo gentio. Isso tudo é uma imagem de Cristo. Isso tudo é uma imagem do nosso Messias. Agora a Bíblia diz que quando os irmãos de José vão, na terceira vez, após chorar várias vezes, curando seus traumas, José se revela para os seus irmãos. Ele diz que ele é José. Agora o que mais me chama a atenção nessa história é que José se preocupa com seus irmãos e diz para eles não ficarem preocupados, porque tudo aquilo na verdade não era culpa dos seus irmãos. Tudo aquilo era um propósito de Deus para que toda a terra da antiguidade, daquele tempo, e toda a casa de Jacó, de Israel, todos os seus irmãos não morressem de fome, não passassem fome. Deus havia preparado todo aquele plano para salvar Israel, a casa de Jacó, e para salvar todos os habitantes da terra daquele tempo antigo. Tudo isso era um propósito. José entendeu que a sua dor foi pequena, tinha sido pequena, diante do propósito que Deus tinha na vida dele. Deus havia escondido José para revelá-lo no momento certo. Isso pode estar acontecendo na sua casa, na sua vida, e eu quero dizer para você que toda dor, todo o sofrimento que você tem passado vai valer a pena quando Deus manifestar o propósito que Ele tem na sua vida para salvar outras pessoas. José era uma imagem do Messias, assim como o Messias, através da sua dor, do seu sofrimento na cruz, olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim José também fez. José olhou para eles e disse para eles não se preocuparem, porque tudo aquilo havia acontecido porque Deus tinha um propósito. Eu quero que você hoje, diante das suas dores, não transfira para as outras pessoas as suas dores. Não transfira o sofrimento para outras pessoas. Não machuque outras pessoas, porque a sua dor é para um propósito. Que Deus abençoe a sua vida.